Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma visão semanal. Eu sou a Aline, analista aqui da corretora XTB, e vamos acompanhar quais são os principais movimentos, né? Quais são as principais notícias, informações, tudo que a gente tem de mais interessante para acompanhar nessa semana, que vai ser uma semana bem relevante nos mercados. E semana passada também foi uma semana de muita variação, né? Principalmente o tom risk-off aí para os mercados, os índices americanos reagindo de uma forma bem negativa por temas geopolíticos, e o que a gente quer saber é que será que se acontece, né, o fim do otimismo aí dos mercados. Então é um pouco desse tema que a gente vai conversar hoje, e óbvio que por uma perspectiva um pouco mais geopolítica, né, uma perspectiva mais macro, olhando um pouco também na parte de análise fundamental, e depois eu vou passando também para a parte gráfica para a gente falar de alguns principais ativos que a gente acompanha, regiões de preço também. Então, a ideia é tentar trazer uma visão um pouco mais para a semana, com um horizonte temporal também maior, tá? E aqui, qual que é a ideia, né? A gente tem acompanhado desde o final do ano passado, o início, né, desse ano de 2024, um sentimento muito positivo vindo por parte dos índices nos Estados Unidos, principalmente, mas mercado europeu também, mercado asiático. E desde semana passada já tem algumas sessões que a gente viu esse sentimento se deteriorando. Um pouco foi por conta de temas geopolíticos, outros foi por conta também de dados de inflação, principalmente a gente falando por parte dos Estados Unidos, onde a inflação veio mais alta, fez com que também trouxesse um pouco mais para uma realidade, né, de que o cenário ainda não está para uma redução de taxas de juros. Então a ideia é a gente entender um pouco de como está o cenário do momento, e eu trouxe aqui para vocês também algumas informações. Falando em conflito de Oriente Médio, a gente começou a semana passada com algumas informações relacionadas a isso, onde o Irã fez algum ataque, né, para Israel com o envio de drones, né? Não teve grandes repercussões, a gente estava até mesmo no aguardo se Israel ia responder ou não esse ataque, e na sexta-feira Israel responde também com uma retaliação ao Irã. E isso foi o que trouxe um sentimento muito negativo nos mercados na sexta-feira. Obviamente, o tema geopolítico é um tema delicado. Alguns, obviamente, países também membros, principalmente do G7, fizeram reunião para tentar controlar essa situação, para que essa situação não se expandisse, né, ou que não ganhasse uma repercussão a nível global. Mas, assim, à medida que, no final de semana, né, à medida que as tensões com o Irã diminuíram após os ataques, então, principalmente da semana passada, Israel agora se prepara para continuar sua invasão na cidade de Rafah, que é no sul da faixa de Gaza. Então, que a gente está com um conflito ali do Hamas. Então, inclusive, os Estados Unidos está, de uma certa forma, pressionando Israel para reconsiderar por conta de civis. Então, os Estados Unidos está com receio de que Israel não consiga separar, obviamente, né, aqueles que são os alvos de civis. E isso poderia trazer um cenário um pouco pior ali e pesar essa questão geopolítica, né? Então, o que a gente teve de variação positiva, por exemplo, para ativos de refúgio na sexta-feira, em contrapartida, trouxe um cenário mais negativo para os índices, para as bolsas de modo geral. Então, um pouco de conflito geopolítico que é o tema. E, obviamente, que nos próximos dias, Israel, inclusive, pretende aumentar a pressão diplomática sobre o Hamas, como eu estava comentando anteriormente, porque eles dizem que a única maneira de libertar os reféns e alcançar a vitória. Inclusive, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? Então, é obviamente um tema, a questão geopolítica. Estados Unidos, de certa forma, não está apoiando Israel nesse cenário, pelo menos de momento. Ele tem um apoio um pouco mais tático, um pouco mais de estratégia, mas não tanto de um apoio de frente, né, de fronte. E, obviamente, que essas tensões que Israel tem sofrido, não somente com o Hamas, mas com o Irã, tem trazido mais visibilidade para conflitos geopolíticos. A gente ainda tem também guerra entre Rússia e Ucrânia que segue em andamento. Então, são alguns pontos que são extremamente relevantes para a gente acompanhar, olhando por parte de tema geopolítica, tá? Então, obviamente, se Israel falhar, como eu estava falando para vocês, em tirar os civis do caminho, isso realmente poderia ser um desastre de forma estratégica, né, para Israel. E aí, obviamente, poderia causar algo um pouco mais abrangente nesse tema. Então, por parte geopolítica, essas são as informações.
E aqui a ideia é a gente logo mais olhar um pouco mais também o gráfico, tá? Vou trazendo aqui para vocês. Por parte de mercado asiático, na semana passada, a gente teve alguns dados por parte da China. A economia, inclusive, a gente conheceu o PIB que avançou 5,3% no primeiro trimestre, superando as perspectivas que era de 4,6%, veio um resultado muito bom, e também no trimestre anterior que veio 5,2%, então teve um crescimento muito forte. A gente sabe que a China pretende manter o crescimento acima de 5% para esse ano de 2024. Então, começando o primeiro trimestre com um crescimento nesse nível, foi um tema bem interessante, né? Produção industrial, em contrapartida, e vendas a varejo, que é consumo, foi menos do que o esperado. Então, isso aqui já é um ponto um pouco, na verdade, relevante, porque China tem sofrido com uma deflação. Obviamente que os últimos dados divulgados já vieram um pouco mais para o positivo, mas se a gente tem um enfraquecimento da parte de varejo, de produção, isso em determinado momento poderia penalizar por parte da inflação. Então poderia diminuir, né? Voltar num cenário um pouco mais de deflação. E essa semana a gente já começou a semana com o Banco Popular da China mantendo as taxas de juros inalteradas. Então, para o mês de abril, né? E dentro aí das expectativas também do mercado. Então, ou seja, o yuan tem também perdido muita força frente, né, ao dólar, que tem ganhado muito mais cenário, na perspectiva de Estados Unidos demorar um pouco mais para aumentar as taxas de juros. Então, o Banco Popular da China, mantendo as taxas de juros atuais, tenta pelo menos manter ou deixar, né, de que sua moeda perca mais força frente ao dólar, pelo menos de momento. E aí, como ela tem também um crescimento muito forte, né, veio um PIB acima de 5%, ela tem espaço para isso, então dá para manter por enquanto as taxas de juros nos níveis atuais. E até mesmo se a gente passar para dar uma olhada na plataforma, inclusive, ó, no calendário, aqui eu consigo mostrar o que eu quero, né? O país, por exemplo, vou colocar China e vou colocar Japão, que daqui a pouco a gente também vai falar sobre eles. Aqui no calendário, a gente já consegue ver os dados que foram divulgados na semana passada, então, como eu estava falando para vocês, o PIB do primeiro TRI anualizado veio 5,3 e do primeiro TRI, comparado só os 3 primeiros meses, veio 1,6, também acima da expectativa e acima do último trimestre do ano passado. Então, foi muito bom. E é o que a gente teve mais de informação, a parte aqui de Japão e inflação, né? Agora, se a gente olhar, por exemplo, gráfico, inclusive, depois do último fundo, né, que a gente teve aqui, a parte da China, trazendo aqui para vocês, ó, bateu um fundo no dia 21 de janeiro, de lá para cá, o índice da China já valorizou mais de 22%. A gente teve uma correção recente, tá? Em torno ali, ó, nos últimos, desde a última sessão, em torno de 6%, e agora vem para um cenário um pouco mais positivo. Num diário, a gente vai ficar atento aqui também, média de 200 períodos, dando uma referência, quase 5.900, tá? Se ultrapassar essa região, a gente tem os outros níveis acima de 6.000 pontos para o índice da China também. Então, ele que veio de um cenário de máximas decrescentes, mínimas decrescentes, agora ele rompeu essa tendência de queda e a ideia é verificar se ele vai conseguir se manter acima da média de 200 períodos, porque ela dá um sinal para a gente de tendência, né? Então, se ele ainda estiver negociando abaixo dessa média, é ainda um cenário de tendência mais de queda. Se ele conseguir ultrapassar essa média, se sustentar e ganhar novamente força, de repente poderia trazer então para um cenário um pouco mais para o positivo. E aí, para essa semana, o que a gente tem? Para a China, praticamente nenhum dado relevante. O que a gente vai ter mais que nada? Decisão de taxas para o Japão. Vamos falar do Japão, inclusive, que o Ien segue sob pressão, então atingindo novos máximos históricos. O dólar, por toda essa questão geopolítica, por todo esse tema de demora, né, afastamento também para redução das taxas de juros, o dólar tem ganhado força e isso vem prejudicando também o Ien. A gente conheceu também a taxa de inflação do Japão, que veio um pouco mais baixa, saiu de 2,8, né, era 3 meses praticamente seguido, e veio alcançando então 2,7. Deu uma certa aliviada, bem pouca, mas veio dentro ali também do que o mercado esperava. E o foco da semana, então, como eu estava falando, decisão de taxas de juros. Por quê?
O mercado, de uma certa forma, espera alguma intervenção ou pelo menos alguma ação por parte do Banco do Japão, uma vez que o ien está muito desvalorizado, né? Vamos dar uma olhada, inclusive, no gráfico do ien, que ele está batendo ali máximas históricas. Então, aqui, ó, por exemplo, se a gente conseguir visualizar, ó, ele já está muito sobrecomprado, né? O RSI já aponta para a gente uma região de sobrecompra, é uma região de máximas históricas, possível resistência. Ele está, inclusive, batendo praticamente 155, muito próximo. E muito se falava que, se ele negociasse acima do 152, já poderia caracterizar alguma intervenção. A gente não encontrou isso até o momento por parte do Banco do Japão. Vamos ver se, de repente, nessa decisão de política monetária, se eles podem dar algum sinal para o mercado, ou se de repente eles já, né, enfim, demoraram aí mais de 8 anos para sair das taxas de juros negativa, que aconteceu a mudança na última reunião. Então, vamos acompanhar se de repente nessa decisão de taxas que vai acontecer na quinta-feira às 7 horas, se traz então alguma surpresa, de repente aí positiva para os mercados, tentando que seja um aumento nas taxas de juros para tentar trazer uma força aí para o ien. E aí a gente poderia esperar uma correção nos gráficos, de repente pelo menos aí até 104, ou uma valorização um pouco maior, poderia ser até as regiões aqui de 153, mas óbvio que ele está muito mais próximo do 155, então falta pouca variação ali, ó, para ele atingir um novo máximo histórico, que é o que ele está batendo praticamente nesse momento, 154.836 para o ien em comparativo com o dólar. E o Nikkei, que é a bolsa, obviamente, do Japão, rompeu aqui essa tendência de alta, né, depois da última correção dos máximos históricos, que bateu acima de 40 mil pontos, 40.800. E aqui agora a ideia é tentar acompanhar se ele vai se manter acima das regiões deixa eu dar uma olhada aqui, em torno de 37 mil pontos, né? Então ele vem com uma vela bem positiva. A ideia é a gente acompanhar se ele vai se manter sobre essa tendência. E aí a gente poderia pensar que ele voltaria a buscar novamente as regiões das máximas, tá? Então tudo isso vai depender muito, óbvio, das declarações, das decisões de taxa, tudo que tem ainda para acontecer nessa semana. Então, mercado asiático, basicamente, são esses dados. Agora a gente começa também por parte do mercado europeu, um pouco do que aconteceu e quais são os cenários, né, daqui para frente. Então, na semana passada, o foco principal foram os dados de inflação, tanto para a zona euro quanto para o Reino Unido. Então, a inflação da zona euro ficou dentro de 2,4, correspondendo ao mínimo de 28 meses, né, nessa taxa, ainda assim acima da meta, que é de 2% do BCE. E para o Reino Unido, na verdade, caiu para 3,2 para março, frente aos 3,4 do mês anterior, tá? Ficou um pouquinho acima das expectativas, que eram 3,1, foi a taxa ainda mais baixa desde setembro de 2021. Então, lembrando que quem talvez de repente está no mercado há mais tempo, a inflação do Reino Unido ela chegou a bater 2 dígitos, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que bateu 9,1. Reino Unido chegou a bater mais de 10, 11% inflação. E agora parece que está reagindo pelo menos mais do que os Estados Unidos. A diferença, para ficar um pouco mais claro, entre Europa e Estados Unidos é que a Europa, sim, está dando sinais de desaceleração, de recessão, diferente dos Estados Unidos, que está uma economia muito mais robusta, mais forte, com dados fortes, e por isso que a inflação está um pouco mais difícil de dar sinais de desaceleração. Então, essa é a principal diferença. A gente teve também na semana passada discurso da Christine Lagarde, que é presidente do BCE, e ela comentou que o processo de desinflação da zona euro ela continua e que os critérios de inflação, se for cumpridos, seria apropriado reduzir o atual nível, né, de política monetária, ou seja, as taxas de juros, e que os riscos, obviamente, incluem geopolítica, que foi o nosso tema principal, salários e lucros, tá? Então, tudo isso está dentro do radar, mas o mercado já começa a precificar de uma certa forma que BCE, o Banco da Inglaterra e de repente até o Banco do Canadá
poderiam trazer uma redução de taxa de juros primeiro do que os Estados Unidos. Muito é por conta dos dados de inflação e, óbvio, zona euro, num cenário que está mais próximo de uma recessão, Reino Unido, que já está em recessão técnica, com 2 PIBs negativo. Então, tudo isso poderia ser um fator de trazer uma taxa de juros mais baixa para estimular a economia, para voltar consumo, obviamente, para voltar crescimento, sair desse cenário de recessão, né? Então, pelo menos o mais rápido possível, tá? Inclusive, hoje, FTSE 100, que é o índice do Reino Unido, subiu mais de 1,6%, fechou no seu nível mais alto da história, tá? Vamos dar uma olhada agora nos gráficos, nos ativos, pelo menos que tem relação aí com parte da Europa. Então, aqui eu trago para vocês euro-dólar. Euro-dólar também tem sofrido, né, com essa valorização do dólar, né, o euro principalmente. Então, a gente viu na última semana, uma perda aí de mais de 2,40%, 2,5%. Então, aqui esse fundo era o meu 78,2 da FIBO, tá? Então, aqui praticamente já perdeu ali todos os níveis, mas é um fundo aqui interessante, tá? Então, deixei marcado que é a região de 1,05978. E aqui agora o que a gente precisa entender? Se o BCE reduzir as taxas de juros primeiro que a Reserva Federal, o euro vai sofrer, né? Então a gente poderia ainda encontrar um euro um pouco mais debilitado. Então talvez ainda pode ser que por esse motivo o BCE ainda segure um pouco mais. Algumas expectativas estão para redução de taxas para junho aproximadamente. E descontando que Estados Unidos, Reserva Federal, a redução de taxas aconteceria para setembro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, olhando o gráfico, a gente vê uma tendência um pouco mais de queda para o euro, poderia se intensificar. A gente vê aqui, inclusive, para a sessão de hoje, muita sombra, um corpo menor, então tentando recuperar. E aqui, óbvio, média de 200 períodos como referência, tá? Então, aqui, pelo menos, próximo de média, se caso o euro vir para um cenário mais positivo, e se ele corrigir, estourar aqui esse fundo, a gente teria um outro nível, que seria um 1,04816, tá? Poderia ser esse nível aqui, seria em torno de uma queda de mais de 1%, aproximadamente, para o euro. Em compensação, DAX, vamos dar uma olhada aqui. DAX, que é o índice referência aí para a Europa, né? Então, DAX bem interessante. Já fazendo aqui com vocês. Ó. Então, o DAX bem num canal descendente de queda. Aqui ele vem com uma sombra muito forte, uma vela com Doge, né, que a gente fala. Então, uma indecisão de preço, um corpo pequeno. Mas aqui ele trouxe uma vela bem positiva, tá? Então, aqui, o único detalhe só foi um fundo anterior, ó. E aqui eu tenho uma resistência, tá? Então, muita atenção para acompanhar se o DAX vai conseguir vencer essa região e, de repente, ficar negociando ali acima dos 23,6, tá? Então, ainda precisa muitas coisas ainda acontecerem. Para essa semana, inclusive, ó, limpar aqui, Alemanha, deixa eu colocar aqui, Reino Unido e União Europeia. Para essa semana, o que a gente vai ter de mais importante de dados por parte da Europa são os PMIs. Então, aqui a gente vai conseguir saber se está já num cenário de expansão, contração. PMI, ele mede produção, né? Ele mede atividade do país. Então, quando a gente tem um PMI acima de 50 pontos, ele mede expansão. Então, é crescimento, ele vai medir principalmente em comparação com o mês anterior. Então, se o PMI desse mês for acima, né, dos dados divulgados anteriores, mostra que a economia está mais aquecida, né, que a gente tem tido mais evolução nessa parte, tanto na parte de manufatura e serviços. A gente vai conhecer por parte da Alemanha, tanto zona euro e Reino Unido. Isso vai acontecer amanhã, a partir de madrugada, né, 4h30, 5 horas da manhã. E a gente vai ter, óbvio, Nagel, que é um dos membros também do BCE, que vai discursar. Clima também, o índice IFO da Alemanha, que é bem interessante acompanhar, que vai medir, obviamente, a confiança dos consumidores. E aqui o Guindos também, que vai discursar.
Christine Lagarde também falou hoje mais cedo, que foi um pouco do que eu trouxe para vocês, e alguns membros aí do BCE que também vai falar na semana. Então, basicamente, esses são os nortes, acho que eu chamo atenção para os dados de PMI, que vai ser os dados mais importantes, e que vai dar um pouco do tom, principalmente por parte da Europa, né? Sem pensar aí ainda no que tem para a gente conhecer por parte dos Estados Unidos essa semana. Então, o DAX aqui rompendo essa tendência de queda que estava vindo anteriormente. Então, muita atenção. Tá se mantendo ainda sobre os 18 mil pontos. Aqui uma região de possível resistência. Então, acompanhar se ele se mantém sobre essa região, principalmente buscar ali os 23,6, tá? Caso venha corrigir, a gente tem ali os 38,2, no caso 17,930 aí da FIBO. E o que a gente tem mais aqui, Libra, né? Pensando aí também no Reino Unido, Libra também sofreu bastante com essa valorização do dólar, assim como o euro, e tocando ali também regiões de 61,8, ó, tentando se manter sobre isso. E a ideia 1,24 também, que são números redondos para a gente acompanhar, e média aqui de 200 períodos, que poderia estar próximo também de uma região de mínimas decrescentes, né? Então, atenção aqui para a Libra nessas referências aí de preço. Então, agora, o que a gente tem? Mercado americano. Então, a gente fecha aí também a visão semanal, trazendo para vocês mercado americano, o que a gente tem de mais interessante. Em apenas um mês, as expectativas das taxas caíram visivelmente, tá? Então, a inflação que superou as previsões para o terceiro trimestre é a principal culpada. E outros indicadores também sinalizaram uma economia mais robusta, como a gente já sempre vem falando, né? Mercado de trabalho, principalmente pedido de subsídio de desemprego semanal, vem vindo mais forte. E aí, os preços das casas também, nos Estados Unidos, estão subindo novamente. Então, isso também pode continuar sendo um fator inflacionário, né? Então, também não é uma notícia muito boa. Se a gente olha por parte das perspectivas de taxa, a gente já começa a ver aqui um aumento da manutenção. Então, desde para a reunião de maio, como para a reunião de junho, para a reunião de julho, e a perspectiva de redução começa a ficar um pouco mais perceptível, né? Na verdade, a partir de setembro. Então, na reunião do dia 18 de setembro, com uma perspectiva aí de 46% de redução das taxas de juros. Alguns membros, inclusive, da Reserva Federal já começou nos seus discursos dizer que não vê mais que duas reduções. Então, a gente recordando um pouco que a gente começou o ano com uma probabilidade de 6, alguns analistas 7 reduções de taxas de juros, e hoje a gente já vê uma realidade completamente diferente. E o que a gente tem de mais importante para essa semana para acompanhar nos Estados Unidos são dados do PIB do primeiro trimestre, e as atenções também vai estar no PCE dos Estados Unidos, que é o dado de inflação, esse que a Reserva Federal leva em consideração, que é o dado de consumo, né? Inclusive, ó, vou mostrar aqui para vocês no gráfico, por parte do calendário. Então, aqui eu vou filtrar, vou colocar só os dados dos Estados Unidos, tá? Então, aqui, o que a gente teve? Vamos fazer um breve repasso para a semana passada. Tivemos vendas a varejo, tá? Que veio até que razoável, por isso que eu falei para vocês que a gente teve dados um pouco mais fortes. Venda a varejo médio de consumo, a gente teve vários discursos de membros na semana passada, principalmente aqui a parte de casas também, construção, né, de novas casas, discurso do Jeremy Powell também na semana passada. Aqui a gente teve livro bege também, que trouxe perspectivas de inflação um pouco mais alta também e de atividade mais fomentada. E, obviamente, vendas de casas também. Então, aqui, esse também foi um fator que veio acima do que o mercado esperava. Pouca coisa, mas veio acima. Mas a semana passada, ela foi muito mais sobre discursos. A gente vê que teve vários discursos de membros, como eu estava falando para vocês anteriormente. Então, muitos membros comentaram sobre perspectivas de redução de taxas menores do que quando a gente começou o ano. Eu, particularmente, acredito que o Jeremy Powell, ele se antecipou demais, né, falando para o mercado que via redução de taxas de juros. Eu acho que ele poderia ter esperado um pouco mais, porque a gente depois viu 3 leituras de inflação muito acima, isso pesou muito no sentimento. E aí, essa semana,
a gente viu, né, ou vai conhecer os dados do PIB, principalmente na quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Lembrando que esse vai ser a primeira leitura do PIB para o primeiro trimestre. Então, claro, a gente vai conhecer um dado passado, não é um dado atual, né? Até porque as leituras elas vêm, né, de dados retroativos, mas vai ser a primeira leitura para esse ano de 2024. O PIB ele mede o crescimento. Então, a perspectiva é que venha uma redução, saindo de 3,4 para 2,4, uma redução de 1%, mas vamos ver. Se o PIB vir muito forte, poderia pesar ainda mais o sentimento. E principalmente porque na quinta a gente conhece também o PCE Core do primeiro trimestre, e na sexta a gente já vai conhecer mensal e anual. Então, aqui é onde está o X da questão da semana. Então, na sexta-feira, com os dados de inflação, pode ser que dá muito mais clareza para a gente entender se a gente de fato vai encontrar redução de taxas somente para o segundo semestre em relação aos Estados Unidos, tá? Então, a gente também já entra no período de blackout, então a gente não vai ter mais discursos de membros da Reserva Federal, porque na semana que vem a gente já tem decisão de taxas de juros, que começa a reunião no dia 30, com a divulgação no dia 1º, que vai ser feriado, inclusive. Mas a gente vai ter acompanhamento também da decisão de taxas de juros, mesmo que a gente já meio que tá, né, já sabe, já está no radar que não vai ter nenhum tipo de alteração, salvo se tenhamos alguma surpresa. Mas todo esse contexto que eu estou trazendo para vocês é para explicar um pouco o porquê que a gente viu esse cenário tão de alta. Claro, muito foi por conta dos discursos, as projeções de redução de taxas, mas também a gente teve fatores que foram as empresas, né, principalmente a divulgação dos balanços do último trimestre do ano. E nessa semana, inclusive, a gente vai conhecer alguns resultados de empresas que também poderia, de fato, trazer novamente esses índices para um cenário mais de alta, tá? Inclusive, quem que a gente vai ter para essa semana vai ser Tesla, que vai divulgar os resultados amanhã, depois do mercado, depois do fechamento. Meta, também a gente vai ter essa semana. Google, tá? Que vai acontecer na quinta. Intel, Caterpillar, Microsoft também. Acho que eu chamaria mais atenção para Microsoft, Meta, Tesla, que vai divulgar seus resultados então essa semana. Essas empresas poderiam sim trazer um cenário de repente mais positivo para os mercados. Isso a gente poderia acompanhar, obviamente, no decorrer da semana. Então, o que os índices americanos, de uma certa forma, corrigiram muito era porque também estava já numa região de sobrecompra. Então, os índices que tinham subido, ó, desde janeiro, praticamente, subido mais de 11%, aqui Nasdaq mais de 11%, já corrigiu em torno de 8%. Se as empresas divulgarem resultados bem positivos do primeiro trimestre, poderia trazer um cenário ainda mais positivo para os índices, né? Ou pelo menos pausar um pouco essas correções. Então, aqui, inclusive, Nasdaq, a gente acompanha 38,2 de FIBO, que daria praticamente nas regiões de 17 mil pontos, tá? E se ele vir ainda para um cenário um pouco mais para o negativo, se ele continuar as correções, o que pode acontecer? Como a gente vai conhecer os dados de empresa antes dos dados de inflação, então os dados de empresa podem voltar a trazer um otimismo para os mercados, porém, se a gente tiver alguma notícia ruim dos dados de inflação, poderia voltar e devolver todo o movimento. Então, tudo isso vai estar no radar aí para essa semana. Então, Nasdaq, muita atenção nas regiões de 17 mil pontos, que pode acontecer de corrigir. Standard & Poor's, a gente tem aqui também as regiões de 5 mil pontos, 38,2 daria um pouco abaixo de 5 mil, tá? Então, atenção aqui que ele poderia de repente vir a buscar, ou quem sabe, 5.100, tá? A gente já tá aí 5.050 nessas regiões. E dólar, o que a gente tem para o dólar? Dólar também, ó, próximo de região de sobrecompra num gráfico diário. Próximo próximo nível que a gente teria aqui seria quase que 107, tá? Ó, se a gente colocar aqui 107 para o dólar, tá? Número redondo também, que é um número bem interessante. Se de fato a gente tiver notícias negativas, vamos supor que a gente venha haver resultado mais negativo para as empresas. Isso poderia pesar no sentimento dos índices e trazer um fortalecimento para o dólar, até porque novamente, né, com um processo de demora aí de redução das taxas, isso traria força também para o dólar.
E, bom, deixa eu ver aqui, ouro. Ouro também bem interessante. O ouro vem com uma correção muito forte, tentando aí se manter acima dos 23,6. Isso ainda mantém a tendência, né, principalmente a tendência de alta. O ouro que veio também para um cenário positivo, não somente por parte de geopolítica, mas com uma redução de taxas de juros, que foi muito o que estava comentando no começo do ano. Isso traria um cenário mais favorável para o ouro, porque traria uma fraqueza para o dólar, mas agora de momento parece que está ajustando um pouco as expectativas, né? Também um pouco de realização de lucros e etc. Por conta de que também o tema geopolítico não se estendeu. Então, um pouco disso é o que a gente encontra aqui no ouro. Então, aqui, ó, região de suporte, 23,6. Se romper, a gente pode pensar nas regiões aqui, ó, de 2,295 aproximadamente, que seria dentro desses mínimos crescentes para o ouro, certo? E deixa eu ver, de commodities, a gente tem gás natural também, ó, que rompeu, então fez aqui um fundo em 1,67 e parece querer buscar pelo menos aí, que era mínimo, como topo, né, como resistência. Então aqui seria uma região em torno de 1,83, 1,84 aí para o gás natural. E para o petróleo, o que a gente tem aí de mais interessante é óbvio, né, que essa escalada de temas geopolíticos, se não se estende, o petróleo dá uma reequilibrada aí também nos preços. Então, a gente viu uma variação muito forte na sexta-feira, ainda assim fechou no positivo, hoje tentando se manter ainda sobre pelo menos 87 dólares aí o Brent, tá? Então, números redondos aí, aqui a ideia é entender se desses mínimos crescentes também se torna uma resistência. Então, o próximo nível aí poderia ser 90 dólares, ó, em torno de 3,48%, ou correções também próximo da média de 50 períodos, que me daria em torno de mais 2,20 aproximadamente para o petróleo. Então, essa semana, essas são as principais informações que a gente tem também, principalmente olhando para o mercado como um todo, mercado global. Como eu falei para vocês, commodities em destaque, o ouro teve a sua maior queda num único dia em 14 meses. Então, muito pode ter sido também realização de lucros, todas essas perspectivas que a gente tem acompanhado, tá? E também por conta da redução da escalada geopolíticas aí no Meio Oriente. Então, como não houve nada muito mais ofensivo, né? Então, o modo risk-off foi aliviado aí nos mercados na sessão de hoje, tá? Então, aqui só um último repasso para trazer para vocês na parte de janela de mercado. Vamos passar para a semana para a gente ver como que foi o fechamento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos índices, a parte da Ásia Pacífico. Fechou um pouco mais para o positivo, tá? Então, índices da China, de Hong Kong, 1,5%. Nikkei sofreu um pouco mais, acumula uma queda de 2,60 na semana. Os índices europeus, um tom mais para o positivo. A gente tem aqui o italiano subindo mais de 1%, o DAX praticamente zona plana na semana, tudo que variou, né? Hoje começa a semana praticamente no zero, mas ainda assim acima dos 18 mil pontos. FTSE 100 subindo mais 1,60, batendo 8.062 pontos, tá? Então, um cenário mais para o positivo. E mercado americano na semana, o Nasdaq somando uma queda de 3%, Russell 2040, Dow Jones é o único que está no positivo na semana, 1,20%, e o Standard & Poor's caindo mais de 1%, tá? Inclusive VIX, que é o índice que mede volatilidade, batendo aí uma queda de mais de 9%. Na sexta-feira ele estava bem positivo também, tá? Então, o que a gente tem para a semana são essas informações principais. Muita atenção com dados de inflação, a gente vai acompanhar a PMI para medir crescimento no foco da Europa, então vai ter bastante coisa interessante. Quero convidar vocês para curtir esse tipo de material, se gostou, se fez diferença para você, espero que você goste também dos outros materiais que tem aqui no canal. Siga, compartilhe, enfim, e a gente se vê muito em breve. Até mais, tchau, tchau!